Capítulo 5. Abduzido. Na manhã seguinte, Pólvora foi encontrado pastando tranquilamente na fazenda do seu dono, porém sem sela. O que terá acontecido? Perguntou-se Hans Van Ripper. A família, como de costume, esperou o professor para o café da manhã, mas ele não apareceu. Estranho. O Sr. Crane adora meus bolos e pães, disse a Sra. Van Ripper. Talvez tenha comido demais ontem e não queira fazer refeição logo cedo, sugeriu o marido. Pode ser, mas isso é muito esquisito, repetiu a mulher. As crianças do Vale Adormecido se arrumaram, pegaram os cadernos e seguiram para a escola. Encontraram a porta fechada, mas sabiam que era fácil abri-la. Por isso, trataram de entrar e esperar o professor em seus lugares. Algumas abriram também as janelas e varreram o chão. Os alunos esperaram e nada do Sr. Crane. Um deles disse: "Vamos até o riacho, daqui a pouco ele deve chegar." "Boa ideia, está um dia tão bonito", falou outro. Então todos os alunos resolveram tirar os sapatos e molhar os pés na água enquanto aguardavam o professor que não apareceu. Quando os filhos do Van Ripper chegaram em casa dizendo que não tinham tido aula, o fazendeiro começou a se preocupar. "Onde está o Sr. Crane? E a cela de pólvora? O que foi feito dela?" perguntou a esposa. "Acho melhor você sair para investigar o que houve", sugeriu a mulher. "Você está certa", concordou ele, indo em direção ao vilarejo. No caminho, começou a descobrir algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, achou a cela de pólvora na estrada que ia para a igreja, mas estava totalmente destruída. "Puxa, era a minha melhor cela", reclamou o fazendeiro desanimado. Van Ripper também observou que havia pegadas profundas de cavalo no chão, o que indicava que os animais tinham corrido, não apenas trotado. "Nossa, deve ter ido a uma velocidade fantástica. E não era um cavalo só, há muitas marcas. Pelo menos 2 cavalos correram aqui", afirmou ele em voz alta. As pegadas seguiam até o córrego. Van Ripper atravessou a ponte e encontrou caídos no chão perto da água o chapéu do pobre Cabot Crane e uma abóbora despedaçada. Muito preocupado, ele andou por toda a margem do riacho, mas não encontrou o corpo do professor. O fazendeiro resolveu voltar para casa e olhar os objetos de Crane guardados com todo o cuidado na gaveta do quarto que lhe havia sido emprestado. Eram 2 camisas, 2 gravatas, uma calça de pijama e outra para trabalhar. Umas 2 mudas de roupa velha, que provavelmente não serviam mais, uma navalha cega para fazer a barba, um livro de salmos cheio de orelhas dobradas nas páginas e um apito velho que ele usava nas aulas de música. Havia também um livro de Cotton Mather, Histórias de Bruxaria da Nova Inglaterra, um almanaque da Nova Inglaterra e um livro de sonhos e leitura do futuro, onde foi encontrada em um papel todo amassado e rabiscado uma clara tentativa da escrita de um poema para a herdeira dos Van Tassel. Todos esses livros, assim como o rascunho do poema, foram queimados em uma fogueira por Hans Van Ripper, que decidiu não mandar mais seus filhos à escola a partir daquela data. "Nunca achei que saber ler e escrever pudesse fazer bem a alguém", disse ele à esposa. A mulher não concordava com a afirmação, mas achou melhor se calar. Perguntou apenas: "Não achou dinheiro nas coisas dele?" "Não. Ele recebeu o pagamento do mês faz uns 2 dias. O dinheiro devia estar com ele no momento em que desapareceu", concluiu o fazendeiro. A história se espalhou no vilarejo. Os moradores ficaram intrigados, impressionados, alguns com medo e até pavor. Houve muita especulação a respeito dos fatos na saída da igreja, no cemitério, sobre a ponte e no local perto do riacho onde foram encontrados o chapéu e os destroços da abóbora. As histórias de Brouwer e de Brombrant foram relembradas inúmeras vezes pela vizinhança, assim como muitas outras. Depois de escutar os relatos atentamente e de compará-los com os fatos ocorridos, chegou-se a uma única conclusão. E Cabot Crane, respeitável professor do Vale Adormecido, tinha sido levado pelo Cavaleiro Sem Cabeça. Como ele era solteiro e não devia dinheiro a ninguém, aos poucos foi sendo esquecido. As pessoas não se preocupavam mais com ele. A escola foi transferida para outro local do vale e um novo pedagogo assumiu o posto de Crane. Anos depois, um velho fazendeiro que foi a Nova York e através de quem se conhece essa história, voltou com a seguinte notícia: "E Cabot Crane está vivo. O que houve com ele? Por que foi embora daqui?" Quiseram saber os moradores do Vale Adormecido. Ele partiu porque teve medo do Cavaleiro Sem Cabeça, de Hans Van Ripper por ter estragado a sua cela e principalmente porque ficou muito triste quando Katrina Van Tassel recusou seu pedido de casamento, explicou o velho fazendeiro. "E o que ele tem feito? Ainda é professor?"
indagou a esposa de um velho fazendeiro que sempre tivera muita admiração por Crane. Depois que partiu, ele foi morar em outra parte do país, em um lugar bem longe daqui. Lá continuou a dar aulas, mas ao mesmo tempo começou a estudar direito. Quando conseguiu seu diploma de advogado, dedicou-se à política e escreveu artigos para um jornal, até que finalmente virou juiz. Brom Brant se casou com Katrina Van Tassel logo depois do desaparecimento de Ichabod Crane. Alguns observaram que ele soltava gargalhadas sempre que escutava as histórias da abóbora despedaçada ao lado do chapéu do professor. Isso fazia com que muitos acreditassem que Brom sabia mais coisas sobre aquela noite do que queria contar. As velhas esposas dos fazendeiros daquela região, no entanto, que na verdade são as melhores juízas desses assuntos, afirmam até hoje que Ichabod Crane foi abduzido por seres sobrenaturais, e essa é a história favorita contada pelos moradores em noites de inverno, quando todos se reúnem em volta da lareira. A ponte se tornou um local de superstição máxima, terreno encantado e enfeitiçado. Com isso, o caminho até a igreja e o cemitério foi modificado, de modo que não é mais preciso cruzá-la para assistir ao culto. Como a escola quase não era mais utilizada, a cidadezinha dispensou o professor e o prédio acabou virando ruína. Diziam que ali vivia o fantasma do pedagogo levado pelo cavaleiro sem cabeça. Muitos meninos fazendeiros, voltando à noite para suas casas depois de um dia cansativo na lavoura, ao passar por ali tinham escutado a voz de Ichabod Crane cantando salmos melancólicos que ecoavam na tranquilidade solitária do vale adormecido. Pós-fácil. Reproduzi o conto acima quase exatamente da maneira como me foi contado, durante uma reunião municipal da nobre cidade de Manhattan, da qual participaram vários membros da burguesia. O homem que me contou a história era um senhor agradável, de roupa puída e aspecto senhorial, cujo rosto tinha uma expressão às vezes triste, às vezes zombadora. Suspeito que era pobre, pois fazia um esforço enorme para parecer simpático em meio àquela gente rica que se reunia. Quando terminou de falar, todos os presentes deram risada, em especial ouviu-se uma sonora gargalhada vindo de 2 ou 3 conselheiros municipais que tinham dormido durante a maior parte do relato. Entre nós também havia um senhor de idade, muito magro, de sobrancelhas grossas, que enquanto escutava a história ficou sério com o olhar compenetrado. Cruzava os braços, inclinava a cabeça e olhava para o chão, como se refletisse sobre alguma dúvida. Era um daqueles homens precavidos que nunca davam risada, a menos quando tinha razão ou a lei ao seu lado. Assim que se estabeleceu o silêncio, depois das gargalhadas dos presentes, ele apoiou os braços na cadeira e perguntou, fazendo um leve, porém sábio movimento com a cabeça, contraindo ao mesmo tempo as sobrancelhas. Qual é a moral da história? O que ela pretende demonstrar? O narrador do relato, que no momento levava uma taça de vinho à boca em uma tentativa de se refrescar depois de ter cumprido sua tarefa, olhou para o senhor com polidez, colocou lentamente a taça de volta sobre a mesa e respondeu: a história pretende mostrar, da maneira mais lógica possível, algumas coisas. Quais? Insistiu aquele senhor também com uma educação impecável. Primeiro, que não existe nenhuma situação na vida que não apresente suas vantagens ou alegrias, desde que estejamos dispostos a suportar uma brincadeira. O senhor ficou parado, esperando mais explicações. O narrador continuou. Consequentemente, alguém que se propõe a apostar corrida com o fantasma deve sair bastante prejudicado dessa empreitada. É provável, disse o senhor. Por último, o conto pretende demonstrar que é uma grande sorte para um professor ser recusado pela herdeira de um fazendeiro holandês. Assim, abrem-se portas para atividades mais grandiosas. O senhor mexeu as sobrancelhas umas 10 vezes antes de responder a explicação apresentada. Parecia notar que o narrador olhava para ele com um aspecto de triunfo. Por fim, disse: está bem, mas a história do tal cavaleiro sem cabeça me parece bastante extravagante, e há 1 ou 2 pontos que me deixam intrigado. Tenho minhas dúvidas. A resposta do narrador foi a seguinte: palavra de honra que eu mesmo não acredito nem na metade do que contei.